Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, todo mundo bonito pra Jesus? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual a hora que você está vendo esse vídeo, mas de uma coisa eu sei, que você vai aprender e entender o que é criatividade e como utilizar ela no dia a dia. Então, a criatividade, ela vem, assim, da questão de criar, assim, de ter inteligência, de buscar coisas novas e de ver coisas diferentes, aonde poucas pessoas veem, né? De enxergar ali lá no fundo, aonde tem todas as possibilidades. E aí, gente, a gente tem que entender que a criatividade, ela é diferente de você criar algo do zero, do nada, você inventar uma coisa assim mirabolosa. Mirabolante, né? Mirabolosa não, né? S-A-P-A-T-O. Bota. Uma coisa mirabolante, assim, do nada. Tem muita gente que confunde, fica chateado. Ah, eu não sou criativo porque eu nunca criei nada. Mas às vezes você melhora um processo e aí você é criativo. Então a gente trouxe alguns exemplos. O primeiro deles é o Uber. O Uber não foi criado do nada. Tinha, gente, uma carona, aí o cara percebeu que ele podia ganhar dinheiro, criou o táxi, depois o táxi o cara percebeu, melhorou uma coisa, criou o Uber. Outro exemplo, a carta. O e-mail não existiu assim, do nada. O cara criou o e-mail. Primeiro tinha a carta, e você falou que a carta demorava 2 anos pra chegar e às vezes não chegava porque morria no caminho. caminho. E aí, depois da carta veio o SMS, mensagem do celular, que a gente reclamava que demorava pra responder, né? Demorava muito, né? Ih, nem respondia. E se no WhatsApp que é rápido, imagina SMS. Você que visualiza a mensagem do WhatsApp e não responde. É você mesmo que visualiza e não dá atenção. Seu celular vai quebrar hoje. Misericórdia. E depois veio o e-mail, que está aí até hoje, a gente utiliza. E por último, o último exemplo, esse cara deve estar no céu, né? Porque esse aí ele é campeão, né? Porque ele ajuda a vida da de gente. muita gente. Primeiro, gente, olha pra você ver, o cara percebeu o vento, aí ele criou a janela para poder ventilar dentro de casa, ele criou o ventilador de teto, depois ele criou o modificador, e aí melhorando cada dia mais, criaram o ar-condicionado. O ar-condicionado não surgiu do nada, ele teve uma evolução até a pessoa criar o ar-condicionado. E será que o cara que criou o ar-condicionado está no céu? O quê? Ah, irmão, ele fez o bem, né? Melhorou a vida das pessoas. Né? Então, gente, tudo é um processo de criação. Aquele que é criativo não é só aquela pessoa que cria algo do nada, mas é aquele que pega algo e melhora para que possa ter um desempenho melhor. E aí nós percebemos que tem alguns pontos que, para ser criativo, que é a necessidade, observação, estudo e prática. Por quê? Você vê ali que tem uma necessidade. Por exemplo, a gente falou do iFood, né? O cara viu a necessidade, ele estava com fome e ele não queria sair de casa. Aí ele foi e ficou observando, o que eu vou fazer, né? Ele estava com uma crise de preguiça. De preguiça, é. Não queria sair de casa. Bem provável. Aí ele estava ali, começou a fazer uma observação, ele foi estudou, o que eu posso fazer? O que dá para fazer? O que dá lucro? O que não dá? O que vem retorno? E aí colocou em prática, gente, e surgiu o iFood. E aí a gente tem algumas coisas práticas para poder colocar na nossa vida e ser criativo. Bem, pessoal, eu vou dizer para vocês aqui que tem 3 áreas, né, Igor? Que é muito bom usar de criatividade, que primeiro é no trabalho, segundo nos nossos relacionamentos e terceiro aonde, Igor? Terceiro é aqui na nossa vida de oração. Então, no trabalho, o que a gente pode fazer? No trabalho, tem um ciclo chamado PDCA. PDCA é Plan, Do, Check, Act. Você planeja, você executa, aí você vai checar aquilo que você executou e depois você vai agir em cima. Um dia eu estava querendo fazer um dinheiro extra e aí eu coloquei um livro na OLX para vender. Tirei a foto do livro e aí eu vi assim, nossa, já tem uma semana que esse livro tá aqui na OLX e ninguém nem deu moral, nem mensagem me mandou perguntando como é que é a entrega, essas coisas. Aí eu pensei assim, eu vi, né, a gente vê foto do livro na internet, aqueles fundos brancos, iluminação bonita. Aí eu peguei um espaço diferente lá em casa, com um fundo branco, tirei a foto. No mesmo dia, passou rapidinho, já recebi mensagem e consegui vender o livro. E assim, o que eu fiz? Usei de criatividade. Algo que não estava dando certo, eu modifiquei um pouco, pegando ideias separadas e deu certo.
Nos relacionamentos é importante ser criativo. Às vezes a gente vai pra festa de família Nossa. e não usa de criatividade, porque a discussão é sempre time de futebol, Cruzeiro e Atlético, é sempre partido, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, ou então assim, às vezes vai falar de porte de armas, eu sou contra, o outro é a favor. Fica tendo choque, né? Isso, não usa de criatividade nos relacionamentos. Tem tanto assunto, por que a gente vai reunir a família, principalmente nessa época de Natal agora, para ficar brigando? Vamos usar de criatividade, ter assunto demais para conversar, Tem muita gente, muita gente. Tem muito assunto que nós concordamos. Por exemplo, creio que a maioria das pessoas concordam que a gente tem que buscar o bem comum, né? As pessoas ali conseguir um trabalho, as pessoas terem dignidade. Por que em vez de ficar conversando sobre pontos que a gente discorda, gerando briga, porque pontos que discorda e você tem maturidade para conversar e ser alguém melhor é bom, mas quando tem um ponto de discórdia que fica discordando, fica chocando, é melhor você conversar sobre algo que é um bem comum e aí fica tudo certo, né? Isso. E a terceira coisa, talvez a mais importante das três, nossa vida de oração, que é o nosso relacionamento com Deus. Para ser criativo na vida de oração, precisa de quê? Ser flexível. Tem gente que tem a mente tão fechada que, tipo assim, se deu a hora de rezar e tem barulho ao redor, eu não vou rezar não. Não vou rezar porque hoje não deu para rezar lá em casa, tava uma barulheira danada, o vizinho tava com a furadeira ligada lá, abriram buraco nas paredes e tudo, e aí não reza. O que a gente faz? A gente é flexível. Oi, você consegue dar um exemplo para nós aí que você já colocou na sua vida de ter sido flexível e criativo na sua vida de oração? Teve um dia que eu tava num lugar, aí tinha uma mulher dando aula e eu tava tentando rezar. Só que tipo assim, ela tava dando aula e ela tava gritando. Ela não tava falando, ela tava falando muito alto, mas tinha um microfone. Acho que ela tava falando mais alto do que com o microfone. O que eu fiz? Eu não tava conseguindo concentrar, porque ela tava falando muito alto. Eu fui, coloquei o fone de ouvido, coloquei lá o Frei Gilson lá, né, rezando o texto, alguém rezando o texto, e fui rezar o texto, porque aquilo ali eu não consegui concentrar nela e eu consegui rezar junto com o vídeo. E o outro dia, eu faço isso algumas vezes, é quando eu tô com um pouco de dificuldade ou eu tô um pouco agitado para poder rezar, aí eu quero rezar, por exemplo, o texto, então eu saio na rua, dou uma volta no quarteirão, então assim, eu vou esparecendo e vou rezando, isso me ajuda, é infalível. Se eu sair de casa com o objetivo de rezar e dando uma volta na rua, eu vou rezar, e aí não tem erro não. É isso aí, pessoal. Deus nos deu inteligência aí pra gente usar de criatividade nas várias áreas da nossa vida. Essa é a formação de hoje. Compartilhe aí com um amigo que está precisando de ser criativo também. E Deus os abençoe e salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.